Olá, eu sou o professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, e hoje nós iremos apresentar a aula 3 da oficina do programa Proiniciar sobre saneamento básico, aula essa intitulada Sistemas de Esgotos Sanitários. Os esgotos sanitários eles são formados pelas fezes, basicamente, né? E, portanto, através das fezes é que as doenças são transmitidas. Por isso que nós podemos adquirir uma série de doenças a partir da contaminação fecal dos esgotos, né? Então, como a gente pode ver nessa tabela aqui, né, há uma série de patógenos que podem ser encontrados nos esgotos, como vírus que vão transmitir a poliomielite, a hepatite, o vibrião da cólera também é uma outra doença que pode ser transmitida, salmonella tifo, que vai transmitir a febre tifoide, salmonella paratifo, a febre paratifoide, né? A shigella, por exemplo, a disenteria bacilar, né? Então, há uma série de doenças, né, que podem ser transmitidas e, obviamente, afetando o meio ambiente, que se contamina com o lançamento de esgotos, por exemplo, nos rios, e, obviamente, indiretamente, levando a doenças e até a morte o próprio ser humano. Para a doença ser transmitida via excretas humanos, ela realmente basta você ser portador da doença para você já transmitir aquela doença. Muitas vezes a pessoa nem tem a doença aparente, mas ela pode transmitir, entendeu? Mesmo sem ter necessariamente a doença. Então, através das fezes, né, o homem pode se contaminar, né, por diferentes meios, através das mãos, né, através dos vetores, né, como as moscas, etc., as baratas. Pelo excreta, ao contaminar o solo, ele pode contaminar o ser humano e também a água, né? Então, essas fezes podem indiretamente contaminar os alimentos e o homem, ao ingerir esse alimento contaminado, ele vai pegar a doença, ou ele pode ter o contato com a boca ou com a pele, vai tomar banho numa água contaminada, e ele está se contaminando naquela água, né, daquele rio contaminado, daquela água de praia contaminada, e ele então pode pegar aquela doença, normalmente que vai ocorrer pela falta de saneamento básico, pela falta de saneamento de esgotos sanitários. A primeira etapa para o saneamento de esgotos sanitários, a primeira etapa é a coleta. Primeiro você tem que coletar o esgoto, então as etapas em geral é coleta, tratamento e disposição final. Com relação à coleta, você pode ter 3 tipos de sistemas de esgotos: o sistema unitário, o sistema separador parcial e o sistema separador absoluto. O sistema de esgotamento unitário é aquele onde os esgotos sanitários eles se juntam às águas pluviais, às águas de chuva, numa tubulação só, e essa tubulação tem que ser encaminhada para uma estação de tratamento e depois você joga no rio. Em época de chuva, então só uma parte a estação trata, porque a vazão é muito maior em época de chuva. Então, nos períodos de chuva maiores, o esgoto diluído em água de chuva vai para o rio sem tratamento. Já o sistema de esgotamento separador parcial é aquele sistema que pega parte de água de telhado e é encaminhado, que é água de chuva, né? E é encaminhado no sistema de esgoto sanitário. Não é muito usado no Brasil, mas é uma forma. O mais correto é o sistema separador absoluto, que é o mais indicado, onde você tem uma rede de esgoto só para esgoto sanitário e uma rede de esgoto só para água pluvial. São redes separadas, né? E aí você consegue dar 100% de garantia de um bom tratamento, né, sem riscos de poluição ambiental quando o sistema é bem implantado e bem operado. Nesta figura, nós estamos vendo, então, um exemplo de um sistema unitário,
onde você vê, numa tubulação só, né, há uma seção menor, que é onde o esgoto sanitário vai escoar. Em época de chuva, a água de chuva se mistura e você tem uma seção maior. Aqui é o exemplo em Tóquio, aqui em Osaka. Então, você vê uma seção menor quando não chove, o esgoto escoa por aqui, porque a seção menor para dar boa capacidade de escoamento do lodo, para não assorear. Em época de chuva, toda a seção ela é ocupada e o esgoto se dilui em água de chuva. Então, nessas épocas de chuva maiores, como eu falei, parte do esgoto ele é lançado, a grande parte, direto no rio, mas diluído com a água de chuva. Já o sistema separador absoluto, como a gente pode ver nessa figura aqui, você tem o esgoto coletado direto das casas, dos prédios, através da ligação domiciliar até uma rede coletora de esgoto. Essa rede coletora dos subcoletores é encaminhada para um coletor-tronco, que vai escoando de montante para jusante o esgoto, ou seja, de cima para baixo, é tudo por gravidade. E quando chega nas partes mais baixas, né, próximas às praias ou próximas às margens dos rios, você coloca um interceptor interceptando os coletores troncos. Então, todo o esgoto da bacia você é coletor, da bacia urbana, né? E aquele esgoto se encaminha, então, para uma estação de tratamento de esgoto, onde essa solução convencional, então, o esgoto é tratado e é jogado no rio já tratado, para evitar os impactos ambientais, né? E, obviamente, como resultado do tratamento, você gera um lodo de esgoto, que você vai encaminhar, né? Normalmente se encaminha para um aterro sanitário, e o esgoto tratado, que não é esgoto sem poluição, é um esgoto com a poluição reduzida, você joga no rio para não dar impacto ambiental negativo ao corpo hídrico. Com relação aos sistemas de coleta, se a gente for fazer uma comparação, normalmente o sistema unitário, que é chamado sistema combinado, né? A princípio parece que ele é um sistema melhor, porque você faz uma tubulação só para os dois esgotos, mas não é bem assim, porque a rede de água pluvial, você tem vazões muito maiores, então você vai ter que, desde o início, ter investimentos elevados, que você está misturando esgoto sanitário com água pluvial, né? Você tem que fazer aplicação de recurso de forma concentrada, né? E, obviamente, quando você tem um sistema separador absoluto, a água pluvial você joga o mais próximo possível do rio, né? Mas se você está misturando com o esgoto sanitário, você tem que coletar tudo, encaminhar tudo até a estação, né? Então, na realidade, você vai ter uma obra mais cara, mais demorada, né? E que é tecnicamente correta, mas em época de chuva ela não vai funcionar bem, e você vai encaminhar um esgoto que não é um esgoto sanitário puro. Ali a água pluvial pode entrar outros tipos de efluentes e você dificultar também o tratamento do esgoto na estação de tratamento. Já o sistema separador absoluto, ele é mais barato, então ele custa menos, então você pode fazer com materiais mais baratos, como manilhas, tubos de PVC, é mais flexível, né? E, obviamente, você vai coletar só o esgoto sanitário, então você libera as águas pluviais de serem escoadas e descarregadas o mais rápido possível no rio, né? Não se condiciona nem obriga a pavimentação de vias públicas, né? E obviamente, você faz um sistema independente da água pluvial. E também não prejudica a depuração dos esgotos, porque você vai coletar esgoto sanitário puro, sem haver contaminação de outros tipos de materiais que iriam dificultar o tratamento, como eu falei, né? E, portanto, apesar de a princípio parecer que é mais caro, mas não é. Ele é um sistema muito mais eficiente, facilita o tratamento, porque você vai coletar só esgoto sanitário e, inclusive, viabiliza o reuso, né? Agora, é um sistema caro, então muitas vezes você não tem o sistema implantado e há uma carência muito grande de uma rede de esgoto pelo sistema separador absoluto, e isso tem que ser mudado para realmente nós garantirmos o saneamento de esgotos aqui no nosso país. Em relação às partes de um saneamento, as partes constituintes de um sistema de esgoto, de uma rede coletora, um sistema de esgoto, a coleta de esgoto, você tem a rede coletora propriamente dita, são as tubulações que vão conduzir o esgoto, receber e conduzir.
Você pode ter interceptores que vão interceptar o coletor tronco na parte mais baixa, como eu falei. Você pode ter também sistemas de emissário para você poder lançar no emissário afastado da costa, onde o risco de contaminação da praia é bem menor. Então, você pode fazer um tratamento só primário e jogar no emissário submarino, por exemplo, que é uma solução que a legislação do Rio permite e é viável. Então, é também uma parte integrante que pode ser considerada na implantação de um sistema de esgotamento sanitário também, como infraestrutura, o emissário. Outra parte integrante seriam os sifões múltiplos invertidos. O que é um sifão invertido? É quando você tem a rede de esgoto, você tem um obstáculo que está dificultando a passagem da rede. Então, você implantaria um sifão invertido, que é a tubulação que passa por baixo daquele obstáculo. Por isso dá o nome sifão invertido, que normalmente o sifão ele é uma tubulação que vai por cima do como é o caso de você fazer um sifão, que é uma pressão negativa para tirar água de um aquário. O sifão invertido, em vez de ser por cima, a tubulação é por baixo. E o escoamento aqui é sob pressão, e é pressão positiva e não pressão negativa como no sifão comum. E é um dispositivo que pode ser usado quando você precisa ultrapassar um obstáculo pela tubulação, em frente à tubulação de esgotos, tá certo? O corpo receptor é o corpo d'água que vai receber o esgoto, né? Estação elevatória também é uma infraestrutura fundamental, porque para você conseguir escoar o esgoto, está tudo embaixo da terra, você vai escoando, e a estação elevatória é uma infraestrutura fundamental para que o esgoto coletado consiga chegar na estação de tratamento. Depois de tratado, você dê um destino final adequado. E a estação de tratamento é outra infraestrutura fundamental para você poder viabilizar, né? A coleta é fundamental para evitar o esgoto a céu aberto, encaminha para o tratamento e, obviamente, o esgoto tratado, depois você dá um destino final adequado. Essa figura aqui mostra, então, um exemplo de um sifão invertido. Como eu falei, você tem aqui, você bota uma câmara de montante, que é um posto de visita de montante, aqui um posto de visita de jusante, aqui é a rede coletora. Então, você tem um obstáculo aqui no meio da rede, então você coloca todo esse trecho aqui para ultrapassar o obstáculo, ela vai se escoar como escoamento, o esgoto vai escoar como escoamento em pressão, porque o esgoto numa rede coletora ele escoa como escoamento em canal, tá certo? E aí esse escoamento em pressão vai permitir que você possa ultrapassar o obstáculo e ali continue depois na câmara de jusante, né, no posto de visita de jusante, a continuar o escoamento em canais. Mas esse trecho todo onde está o obstáculo você consegue ultrapassar e o esgoto escoa dentro dessa tubulação que é chamada de sifão invertido. Como eu falei antes, uma outra infraestrutura fundamental é o sistema de uma estação elevatória de esgoto, né? Então aqui está um esquema hidráulico do sistema de recalque, né? Onde você tem o esgoto, você tem aqui o poço de sucção da bomba, é onde o esgoto ele entra, e você quer bombear ele para um outro ponto, né? Mais alto, né? Em geral, e aí você bota, o esgoto cai, você bombeia. Você certamente vai ter um sensor para regular o nível da água, então a água baixa com a bomba, quando baixar a bomba desliga e sobe, então vai flutuando e você vai bombeando aqui a tubulação de sucção, aqui está a bomba, aqui está a tubulação de recalque, e aí você vai dimensionar a bomba, como nós vimos quando nós falamos no sistema de abastecimento de água, as perdas de carga na sucção, as perdas de carga no recalque, calcula a altura manométrica total do recalque da sucção, e a partir daí você dimensiona a bomba em relação à vazão que você precisa, você sabe qual é a vazão que vai ter, de acordo com o esgoto que está sendo produzido, e a altura manométrica, que é a altura geométrica, que é o desnível do reservatório inferior e superior, mais as perdas de carga no recalque e na sucção, que dá a altura manométrica, que são os parâmetros para você dimensionar a potência da bomba e os demais parâmetros, né, diâmetro do rotor, rendimento do conjunto motor-bomba, etc. Existem normas, então, para você fazer os projetos de sistema de esgoto e implantação das diferentes infraestruturas de esgotamento sanitário. Então, você tem a NBR 9648, que é o estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitários. A 9649 é o projeto de rede coletora de esgoto sanitário propriamente dita. A NB 568 é específica para interceptores de esgotos,
eu já comentei antes, para interceptar os coletores troncos. A NB 569 é específica para estações elevatórias de esgoto, estações de bombeamento, de esgotos sanitários, com emprego de bombas centrífugas. E a NB 570 é específica para estações de tratamento. Então, tudo tem norma e que tem que ser seguida para o projeto ser devidamente aprovado e funcionar bem. Para a concepção de um estudo de esgotamento sanitário, né, em relação à rede coletora, é importante, então, o que a gente precisa para fazer esse dimensionamento? Eu preciso ter o estudo de população da cidade, quantas pessoas vão lançar esgoto, né? Definir os critérios de previsão de vazão, né? O quanto que cada habitante vai consumir, as flutuações de consumo, né, em relação ao dia e à hora de maior consumo, porque o esgoto, na realidade, é uma água residuária, ela vem do consumo de água potável, que se transforma em água residuária, que é o esgoto, né? Você definir os grandes contribuintes também, que a tua rede vai receber o esgoto também desses grandes contribuintes, como indústrias, hospitais, grandes edifícios, né? E, obviamente, conhecer a densidade de ocupação dentro da bacia urbana, né? Divisão da cidade em bacias e subbacias, traçado e pré-dimensionamento dos coletores troncos e, obviamente, o dimensionamento propriamente dito em relação aos diâmetros das redes nos diferentes trechos. Em relação aos órgãos acessórios de redes coletoras, principalmente a rede coletora de esgoto, é muito importante a manutenção e conservação. Por isso que os postos de visita são fundamentais para permitir o acesso do operador para fazer a limpeza, manutenção e conservação, tá certo? Então, o posto de visita, ele é muito utilizado, né? Mas nas situações mais críticas, quando você tem um degrau acima de 50 centímetros entre a tubulação que chega e a tubulação que sai naquele ponto do posto de visita, às vezes está num cruzamento, você tem diferentes trechos que estão entrando naquele ponto. Se tiver degraus acima de 50 centímetros da tubulação que chega e que sai, você tem que ter um posto de visita ali, porque você pode ter problemas, né? E muitas vezes quando você tem que botar um tubo de queda, quando esse degrau for grande, para não gerar espirro de esgoto no operador, quando tem mais de 3 entradas, na extremidade de um sifão invertido, numa passagem forçada, quando a profundidade for superior da rede a 3 metros, ali tem que ter sempre um posto de visita. Agora, nas situações menos complexas, basta botar um tubo de inspeção, que é uma instalação mais barata, mas que você consegue fazer a inspeção, e botar o equipamento para fazer a limpeza. E aí você consegue reduzir o custo da rede coletora, que é a parte mais cara do sistema de esgoto. 70% do custo de um sistema de esgoto é a rede coletora. E você, com isso, consegue dar uma boa eficácia na manutenção e conservação, usando postos de visita acoplados a tubos de inspeção e limpezas, e nos terminais, usando terminais de limpeza, para você conseguir reduzir custo e garantir uma boa também operação e manutenção do teu sistema da rede coletora de esgotos sanitários. Com relação aos materiais das tubulações de esgoto, podem ser usados tubo cerâmico, concreto, plástico, ferro fundido, aço, né? Então, tudo vai depender, né, de fatores que vão influenciar lá o projeto, de acordo com a resistência a cargas externas. Quanto maior a carga, mais resistente tem que ser o material, resistência à abrasão e ao ataque químico. Então, de acordo com esses fatores, você vai ter que usar o material para proteger a tubulação. Facilidade de custo de transporte, disponibilidade de diâmetros, por exemplo. Diâmetros maiores você vai usar concreto, por exemplo, você não pode usar cerâmica, né, nem plástico. Então, diâmetros maiores, tipo PVC, diâmetros maiores você tem que usar. Então, você, de acordo com o diâmetro também, você vai definir qual a qualidade do material, o custo, né? Então, às vezes, os materiais são mais baratos naquela localidade. Isso tudo vai influenciar na definição do material, o custo do material, o custo do assentamento também. Materiais de mais difícil assentamento, você vai aumentar o custo. Então, tudo isso você tem que levar em conta para definir o material a ser utilizado na rede coletora de esgoto sanitário. Com relação à localização da tubulação de esgoto sanitário na via pública, como vocês podem ver nessa figura, ela pode se localizar em vários pontos. Por quê?
Porque na via pública você tem diferentes tipos de serviços, como tubulação de água potável, você pode ter galerias de águas pluviais, ter tubulações de telefone e outras, né, de gás. Então, você pode ter a tubulação de rede de esgoto, ela pode ficar na faixa carroçável, ou no eixo carroçável, ou num terço, ou no outro terço carroçável, que é na pista, né, no arruamento propriamente dito, né? E tem também a parte, você pode também implantar na sarjeta, no passeio, na calçada, né? A sarjeta é onde escoa a água da rua na drenagem. Então você pode implantar também na calçada, no passeio, normalmente quando você não consegue implantar aqui, porque você já tem tubulações, você joga na calçada e depois conecta com o coletor-tronco num ponto adequado. Então, isso dá flexibilidade. Então, onde você não tem tubulações que você possa utilizar, porque já estão com outro serviço implantado, se o eixo carroçável já tem uma galeria de água pluvial, você joga no terço. Se você já está com toda a rua ocupada, você joga na calçada. Às vezes, você tem possibilidade de jogar na rua, mas a rua é muito larga, é melhor às vezes jogar no passeio, o esgoto, e num ponto só juntar para você pegar o coletor-tronco mais à frente. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar na melhor localização da rede de esgoto na via pública. Essa figura mostra, então, um exemplo de localização da rede de esgoto em planta. Por exemplo, você tem essa rua aqui, você tem uma galeria de água pluvial passando pelo eixo da rua. Então, não vou poder botar minha rede de esgoto aqui. Então, a rede de esgoto sanitário está localizada num terço, recebe esgoto dos dois lados, né? E aqui está o meu coletor-tronco de esgoto, porque no eixo da rua você tem a galeria de água pluvial, tá certo? E aí você lança. Agora, nessa rua aqui, né? Aqui está a galeria de água pluvial, você também jogou aqui desse lado a minha rede de esgoto, e você com isso consegue coletar o esgoto das casas, adequando de acordo com a localização das tubulações de outros serviços, que aqui no caso é a água pluvial, para você conseguir viabilizar a coleta de esgoto de forma adequada nas casas, né, nos prédios. Neste outro exemplo, nós vemos aqui um coletor tronco, né, cruzando aqui uma rua B. Só que essa rua A, que é uma rua larga, foi mais interessante você colocar uma rede dupla coletando esgoto, e o esgoto você joga depois no coletor-tronco e vai sendo escoado para jusante, para a parte mais baixa. Então, você não tem que ter todos os tipos de rede iguais na cidade, de acordo com os acessórios ou a largura da rua, você vai implantando. Você pode ter uma rede simples aqui, uma rede dupla, e ela se interconectando. O importante é você coletar o esgoto de toda a cidade de forma adequada. Com relação ao uso de rede dupla na coleta de esgoto, né, normalmente você vai usar quando você tem vias com tráfego intenso. Então, você botar a rede de esgoto dentro da via de carros é complicado, tem muito trânsito, vai dar muito transtorno. Então, é melhor você colocar rede dupla e botar na calçada, por exemplo. Ou quando você tem ruas muito largas, né? Ou quando você tem alguma interferência que impeça você coletar no arruamento, e aí você vai botar na calçada, tá certo? Então, de qualquer forma, nessas situações, a rede dupla pode ser interessante. Agora, a rede dupla, ela pode não necessariamente estar situada na calçada. Você pode ter uma rede dupla situada na calçada, no passeio, e outra no terço, ou uma rede no passeio e a outra no terço, tá certo? Ou as duas no passeio. Então, na realidade, é interessante você botar a rede dupla quando os diâmetros ficarem muito grandes, que não justifica você ter uma rede coletora na rua muito grande, você ficar ligando o esgoto das casas, que são vazões pequenas, nessa rede larga. É melhor você coletar em rede dupla e coletar num único ponto na rede, para evitar muita perfuração no coletor principal. Você bota a rede dupla, então fica mais fácil e mais ágil a coleta de esgoto, com menos transtornos, né? Então, obviamente, para profundidades grandes é a mesma coisa.
um coletor que está muito profundo, você ficar fazendo ligação nele vai dar muito transtorno. É melhor você coletar tudo com rede dupla e jogar no coletor tronco na área carroçável num ponto só. Essa figurinha nos mostra aqui, né, dois coletores troncos em cota profunda, né? Eles estão com cotas profundas abaixo de 3 metros, né? 3,5 metros, 4 metros. Então, na realidade, você coleta com rede dupla os esgotos e joga num ponto só no coletor tronco. Então, facilita muito mais a coleta. Então, esses aspectos que tem que ser considerados na hora de você lançar a tua rede para você facilitar e dar mais eficácia na coleta adequada dos esgotos sanitários. Nos demais casos, você vai usar sempre rede simples, né? Então, que é a forma mais rápida, mais simples. Você bota uma rede só e coleta o esgoto dos dois lados e escoa ele até a estação de tratamento, tá certo? Então, na rede simples, normalmente o coletor ou está no eixo carroçável, ou num terço, ou no outro terço do leito carroçável. Outros fatores que vão interferir no traçado da rede coletora de esgoto, né? Obviamente, são as profundidades. Então, eu tenho que ter profundidades máximas e mínimas. Por exemplo, se eu tiver uma profundidade muito baixa, o esgoto do vaso sanitário nos banheiros das pessoas não vai chegar lá. Então, eu tenho que garantir, pelo menos, aquela norma diz, pelo menos você tem que ter 1,5 metro, né? No trecho carroçável e 90 centímetros na calçada, quando você tem a rede coletora, e profundidades máximas, você deve evitar profundidades acima, por exemplo, de 4 metros numa rede coletora, senão fica muito caro, fica muito inviável. Então, são fatores que a gente tem que levar em conta, interferências que já existem ali, então isso vai influenciar no traçado da minha rede. Se você já tem canalizações existentes, vamos aproveitá-las. Então, essas canalizações vão influenciar para poder gerar mais economia na implantação da minha rede, no meu traçado. Os planos diretores de urbanização, se você tem determinada área onde você está previsto naquela área que você vai ter um crescimento residencial, então você vai ter que lançar a tua rede para lá. Agora, numa área onde você vai ter unidade de conservação, não vai ter rede de esgoto, então tudo isso vai influenciar nesses fatores na definição e no traçado da rede de coletora de esgoto que você vai implantar. Como eu falei antes, a norma recomenda uma profundidade mínima de 1,5 metro, né, da tubulação. A profundidade é sempre em relação à geratriz inferior dos tubos, tá? A parte de baixo, a parte inferior, né? Para poder viabilizar o escoamento do esgoto dos vasos sanitários. Mas uma profundidade ótima, em geral, é de 1,8 a 2,5 metros, para você dar mais conforto, mais segurança à coleta de esgoto sem problemas, tá? Agora, em situações excepcionais, né? Por exemplo, como eu falei, nos casos mínimos minimorum, né? 0,9, esse é o mínimo minimorum no leito da via, 0,65 quando for no passeio. Menor do que isso não pode, tá certo? São situações mínimas. O ideal é ficar nessa faixa aqui, né, em torno de 1,5 metro, 1,8, para você poder ter uma garantia. Mas esses são os pontos para você poder ajustar, em termos das dificuldades, a profundidade adequada da rede, tá certo? E com isso dá uma boa eficiência, né, à rede, levando em conta aspectos de custos e as dificuldades encontradas. Bom, nós já falamos sobre a rede coletora em si, né? Obviamente o esgoto vai ser coletado das residências, né, através das instalações domiciliares e ser conectado na rede pública propriamente dita. Agora, para eu dimensionar a minha rede de esgoto, eu vou ter que calcular as vazões. Qual vai ser o diâmetro? É função da vazão de esgoto. Então, esse é um dado de projeto, né, que eu vou comentar, obviamente, aqui na nossa aula, os conceitos gerais. Para eu definir a minha vazão de esgoto, eu tenho que saber a minha população, obviamente, não é a população atual, é a população futura, né, em relação ao crescimento, a tendência de crescimento, em relação à densidade de ocupação, obviamente, que vai influenciar na quantidade de esgoto. E a contribuição per capita, ou seja, quanto que cada pessoa produz. Se aquele
aquela área, aquela cidade consome muita água porque tem muito calor, há muito consumo de água, muito desperdício, então vai gerar mais esgoto. Se você tem menos consumo, então a contribuição per capita ela vai influenciar quanto que cada morador vai consumir, e isso aí é um dado que normalmente o projetista tem que ter. O coeficiente de retorno água e esgoto, ou seja, nem toda a água de abastecimento vai se transformar em esgoto. Por exemplo, quando você rega jardim, aquela água do jardim, que é água potável, não se transformou em esgoto. Então, normalmente, esse coeficiente de retorno água e esgoto é em torno de 80%, mas isso também pode ser medido pelos órgãos oficiais e é um dado de projeto. E, como eu falei, os coeficientes de variação de vazão. O que seriam esses coeficientes? São aqueles mesmos que eu comentei para a água. Você tem o coeficiente, por exemplo, do dia de maior consumo, que a água ela varia o consumo ao longo dos dias do ano. No verão você consome mais, por exemplo, do que no inverno. E, obviamente, você vai gerar mais esgoto, tá certo? E a variação horária. Ao longo das horas do dia, você também tem mais consumo de água, consequentemente de esgoto. Então, você tem que levar em conta as variações diárias e as variações horárias, porque na hora de pico de produção de esgoto, você tem que ter diâmetro de rede para poder coletar adequadamente aquele esgoto, tá certo? Um outro fator a ser considerado no projeto são as infiltrações. Uma rede de esgoto, o escoamento todo é feito por canal, escoamento em canal, então não é sob pressão. Então, você pode ter, em época de chuva, afluir pelas juntas, água de chuva, ou pelo lençol freático, né? Tem alguma rachadura na tubulação, ou pela junta, ou no próprio posto de visita, ali em época de chuva pode entrar água. Então, a infiltração você tem que considerar no teu projeto. Agora, quanto melhor for o projeto, melhor for a obra, menor a infiltração. Ou se você não tem influência do lençol freático naquela rede, a infiltração é menor. Então, existem alguns fatores que vão ser considerados para você considerar a infiltração, que é a qualidade da implantação das juntas das tubulações, né? E, obviamente, o aspecto da possibilidade de ser um lugar que chove muito. Então, tudo isso você tem que levar em conta, e esse é um fator que normalmente tem que ser um dado para o projetista, qual vai ser a taxa de infiltração de água para ele considerar na vazão de projeto. Ele vai somar a vazão gerada de esgoto com essa taxa de infiltração, que é inevitável, é inexorável, ela vai acontecer e, obviamente, você tem que considerar isso no projeto para você dimensionar corretamente a vazão de esgoto que você vai ter que escoar pela galeria de esgoto sanitário. Então além do coeficiente de retorno água-esgoto, das coeficientes de variação de vazão, quanto que cada habitante gera, da população e da infiltração, um fator de projeto importante é a declividade da rede. Você tem que garantir uma declividade mínima, porque o esgoto ele tem lodo, e esse lodo ele tende a assorear. Então você tem que garantir uma tensão trativa mínima, que é de 1 pascal, para você garantir o carreamento desse lodo do fundo, né? Aqui está a seção de esgotamento sanitário, né? Então, esse é um dos fatores importantes no dimensionamento, né? E, obviamente, tem fórmulas para isso em função do tipo de material, qual é a declividade mínima. E um outro fator de projeto, você tem que deixar um espaço para circulação de gases, que o esgoto tem gases. Então, a norma prevê que o limite máximo de 75% de lâmina d'água, Y sobre D, para você deixar o espaço para a circulação de gases, porque o esgoto tem o gás metano, o gás sulfídrico. Se você não deixar esse espaço, esses gases vão querer sair, vão romper a tubulação, tá certo? Então, todos esses fatores nós vamos ter que considerar no projeto da rede coletora de esgoto. Com relação àquele aspecto que eu comentei da tensão trativa, então a norma diz que a tensão trativa mínima para escoar o lodo de esgoto é de 1 pascal. E aqui está mostrando um gráfico, né? Isso é feito em laboratórios, né, de hidráulica, mostrando a relação da declividade com a vazão, essa reta, num gráfico log-log, para tensão trativa de 1 pascal. Dá esse valor. Então, essa equação, a relação entre a vazão e a declividade, aqui a vazão em litro por segundo, aqui a declividade mínima para a vazão mínima, qual deve ser a declividade para a vazão mínima. Em esgoto você trabalha com vazão inicial e vazão final. A vazão inicial você vai usar para dimensionar
a declividade mínima. E a vazão final você vai usar para dimensionar o diâmetro da tubulação. Essa fórmula aqui é específica para um coeficiente de rugosidade 0,013, que é concreto ou manilha de barro vidrado. Então, vai dar essa rugosidade. Para rugosidade diferentes, as equações variam. Isso é feito em laboratório. Então, esse é um dado que eu vou ter que usar e garantir sempre essa declividade mínima para não ter assoreamento na minha rede de esgoto. Essa é uma das grandes diferenças das galerias de águas pluviais para esgoto sanitário, que a água pluvial você não tem que se preocupar com assoreamento, que a água de chuva, o esgoto, você tem que se preocupar e tem que levar isso em conta a tensão trativa mínima de um pascal, que vai influenciar na declividade mínima da minha rede. Portanto, os critérios de projeto de uma rede coletora de esgotos sanitários principais é a declividade mínima, para garantir a tensão trativa de 1 pascal, né? O recobrimento mínimo, então tem que ter um recobrimento mínimo, que obviamente varia. Se você estiver num trecho carroçável com veículos pesados, o recobrimento é maior. Se você estiver numa calçada, né, o recobrimento pode ser menor, mas você tem que garantir esse recobrimento mínimo para não deixar a sobrecarga acima do terreno quebrar a tubulação. Tem que estar no teu projeto. Você tem que garantir na tua tubulação um espaço para circulação de gases. A norma diz que a lâmina d'água máxima é de 75%, né? Mas se tiver efeito de aeração do escoamento, né, número de Boussinesq maior do que 6, vai ter arejamento de escoamento, então a lâmina d'água máxima é 0,50. Então, esse aspecto aqui tem que ser considerado no dimensionamento. Em geral, a lâmina d'água máxima é 75%, para você deixar esse 25% do Y sobre D disponível para os gases circulares para a tubulação não romper. E outro critério também é a profundidade máxima, né? Porque quanto maior a profundidade, maior é o custo. Então tem um limite, normalmente para rede de esgoto não deve ultrapassar 4 metros, 4,5 metros. Então, quando você chega nesse nível de profundidade, que às vezes você precisa, né, por conta para garantir o conceito de declividade mínima, você chega nessa profundidade máxima. Nessa situação, você tem que plantar ali uma estação elevatória para elevar o esgoto e continuar de uma cota superior novamente para escoar adequadamente o esgoto. Por isso que você tem a infraestrutura da rede coletora, onde a estação elevatória de esgotos é uma dessas infraestruturas fundamentais para garantir o escoamento adequado do esgoto e cumprir todos os critérios de projeto que a legislação prevê. Então, apenas como exemplo, aqui eu queria mostrar isso aqui para vocês, de um trecho aqui de uma cidade, né, um dimensionamento de um trechinho desse, né? Você que está lá no livro do Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, esse exemplo aqui, você começa a dimensionar sempre de montante para jusante. Você faz a numeração do coletor tronco, aqui estão os subcoletores, né? Você tem os trechos, então você começa a dimensionar do trecho mais alto para o mais baixo. Então, o trecho mais jusante dimensiona esse, depois dimensiona esse, dimensiona esse trecho aqui, sempre a vazão inicial e final. Aqui é uma área de expansão, só tem vazão futura, no momento não tem nenhuma ocupação, mas vai ter no futuro, né? Aí, para dimensionar o trecho seguinte, você tem que pegar essas vazões todas aqui para poder dimensionar essa, e por aí vai, de montante para jusante. Aqui é um exemplo de planilha de dimensionamento, só para vocês terem uma ideia, onde você bota aqui os diferentes trechos, a extensão de cada trecho, a taxa de contribuição de esgoto, tudo isso você calcula, né? A contribuição no trecho, a vazão a montante, o que está chegando, a vazão a jusante, o que está saindo com a contribuição do trecho. Com isso você tem a declividade, se calcula, levando em conta os conceitos de declividade mínima, e com isso você calcula o diâmetro, né? A partir daí você tem tabelas específicas para isso, que eu não vou detalhar isso agora. E aqui você tem a cota do terreno, a cota do coletor, levando em conta esses conceitos de recobrimento, direitinho, profundidades, cotas, você calcula tudo, né? E lâmina líquida, velocidade inicial, velocidade final, a tensão trativa, a velocidade crítica, que é para número de Boussinesq igual a 6. Então, se a tua velocidade no trecho for maior do que a velocidade crítica, a lâmina d'água máxima
já não é mais 0,70, é 0,50, é o que a norma diz. Então você tem que ter todos os trechos calculados, e como vocês podem ver, a vazão, à medida que você vai subindo, de cima para baixo, vai descendo, ou seja, você vai indo de montante para jusante, de mais alto para mais baixo, as vazões vão aumentando, tá vendo? Você está descendo a tua galeria, tá certo? E a vazão está aumentando, né? De 0,20, aqui passou, né? Aqui passou para 3,40, depois passou para 6,45, ela está aumentando, por exemplo, nesse trechinho ela chegou em 10,8 litros por segundo no último trecho, que ela vai pegando todo o trecho a montante, como vocês estão vendo, e com todos os parâmetros calculados aqui. Então, é uma receita de bolo, por isso que o dimensionamento de uma rede de esgoto sanitário você pode fazer por software, e não tem nenhum mistério, é só você levar em conta os parâmetros adequados de projeto. Como eu falei para vocês, implantar o sistema separador absoluto é muito caro e demorado. Então, o que acontece muitas vezes é que você não tem rede coletora de esgoto nenhuma e o esgoto todo cai nos rios. Aqui vocês estão vendo o exemplo do Rio Arroio Fundo, lá em Jacarepaguá, né? E que, na realidade, recebe esgoto de um lado e de outro. Aqui é a favela da Cidade de Deus, então eu fiz um projeto com os meus alunos da UERJ, por isso que eu digo engenharia é arte do engenho e do bom senso. Para a gente, de forma emergencial, coletar o esgoto de um lado e de outro do rio, né? Então, você, de forma emergencial, todos os valores de esgoto você intercepta nessa tubulação interceptora, de um lado e de outro do rio, e aqui você bombeia o esgoto para o sistema da cidade, que está logo aqui embaixo, uma estação elevatória, e entra no sistema do emissário. Então, você, a curto prazo, já está protegendo o rio. Obviamente, em época de chuva, vai entrar esgoto diluído com água de chuva através do extravasor, que a gente colocou. Cada pontinho desse aqui, quadradinho, é um extravasor. Mas quando não chove, quando a chuva é pouca, você consegue coletar todo o esgoto, evitando a poluição do rio. Neste caso, nesse sistema emergencial, nós temos que fazer uma seção composta, como eu falei lá antes. Aqui está a galeria de água pluvial ou o valão de esgoto, e aqui está o rio, né? Então você intercepta nessa galeria, bota uma seção menor para escoar o esgoto em época de chuva. Aí sim, entra água de chuva também. E em época de chuva tem o extravasor que vai jogar o esgoto diluído com água de chuva para o rio. Mas quando não está chovendo ou quando a chuva é pouca, você consegue coletar o esgoto e encaminhar para o sistema da estação de tratamento, que vai depois bombear lá para o emissário. E aqui é montante, você bota uma grade tipo gaiola para reter o lixo. E também você tem que fazer uma manutenção e conservação, mas antes do esgoto chegar no rio. Então você consegue tirar o lixo e evitar que entre o esgoto, protegendo o rio a curto prazo. Agora, a médio e longo prazo, você depois faz o sistema separador absoluto em toda a bacia urbana, né? Nesta situação, essa galeria interceptora você botaria mais lajotas de concreto, para você poder as pessoas passarem por cima e o esgoto está escoando por baixo, e você ter pontos de acesso para que, se entrar algum lixo, o operador poder entrar e fazer a limpeza antes desse material chegar no rio. E é sempre bom, dentro do conceito da sustentabilidade, você utilizar sempre mão de obra local para fazer essa manutenção e conservação, gerando renda e tendo o apoio da população. Então, depois que o esgoto é coletado, ele tem que ser encaminhado para uma estação de tratamento. Obviamente, a estação de tratamento vai estar acima do terreno. Então, o esgoto está chegando em cota baixa, certo? Porque eu estou coletando esgoto abaixo da rua. Então, toda estação de tratamento tem que ter uma estação elevatória a montante. Logo a montante, né? Antes, você vai bombear o esgoto para que todo o tratamento se dê por gravidade. Essa figurinha mostra um processo de tratamento clássico, convencional, né, usando o processo de lodos ativados, onde o esgoto bruto entra, passa por grades para tirar o material grosseiro, depois caixas de areia, você pode ter grades menores para fazer um peneiramento, para tirar partículas menores, depois caixas de areia para tirar um material mais pesado, maior. Das caixas de areia, o esgoto vai para os decantadores primários, que é para tirar o lodo. Dos decantadores primários, vai para os tanques de aeração, onde você vai ser injetado ar para poder a decomposição toda ser aeróbia, sem geração de odor e ser mais eficaz. Por isso, você vai botar compressores aí para fazer a aeração. E aí, o esgoto depois do aerador já é um esgoto biodegradado,
que joga no decantador secundário. Então, parte do lodo desse decantador secundário, o lodo está cheio de bactéria madura, né, que já passou pelo tanque de aeração. Então, parte do lodo você devolve novamente para o tanque de aeração para ele ativar o processo de biodegradação em relação ao esgoto bruto que está entrando no tanque de aeração. Você com isso está ativando o processo, tá certo? E parte do lodo do decantador secundário com o lodo do decantador primário, você então vai passar por todo um processo de tratamento, né? E obviamente com filtro prensa para tirar a umidade, e é dado um destino final que normalmente se joga em aterro sanitário e o esgoto tratado se joga no rio. É isso que normalmente se faz, tá certo? Aqui em alguns pontos você pode até usar esse esgoto tratado para ter algum tipo de reuso aqui, né, de regar jardins públicos ou coisa desse sentido. Também há essa possibilidade, como a gente pode ver que há a possibilidade também de você reaproveitar esse lodo, mas em geral isso é muito pouco feito aqui no Brasil. Então nós temos que buscar as soluções com sustentabilidade ambiental. São soluções que protejam o meio ambiente, como eu falei já nas aulas anteriores, que tenham uma viabilidade econômica, que não sejam soluções caras e que seja socialmente desejável, que realmente melhore a saúde das pessoas, gere renda, melhore as oportunidades de lazer, né, e a qualidade de vida da população. Então, com relação ao lodo do esgoto retirado dos decantadores, como eu falei antes, você pode encaminhar para um biodigestor, né, onde esse lodo, a parte pesada vai ficar embaixo, sofrendo um processo de digestão anaeróbia. E a digestão anaeróbia gera gases, o gás sulfídrico e o gás metano. Aqui você tem a escuma, que são os óleos e gorduras do esgoto, que é o sobrenadante, tá certo? Então, gente, esse material todo pode ser reaproveitado, que esse lodo de esgoto aqui você pode transformar em composto orgânico, essa biodegradação. Depois de alguns meses você mata os patógenos e já tem um lodo mineralizado, um composto orgânico de excelente qualidade, né? A escuma você pode utilizar como biodiesel, por exemplo, e os gases você pode aproveitar esses gases como biogás. Então, esgoto, como eu falei, esgoto sanitário é fezes e urina, é resto de comida, você pode aproveitar tudo. E, obviamente, isso é o material do lodo que pode e deve ser reaproveitado. Agora, quando o esgoto está misturado com esgoto industrial, dificulta que você tiver metal pesado aqui, você não vai poder usar isso na agricultura, por exemplo, para não bioacumular no vegetal. Então, por isso que é importante você ter um sistema separador absoluto e separar o esgoto sanitário dos esgotos industriais, que a indústria tem que tratar, e das águas pluviais com um bom programa de monitoramento, licenciamento e fiscalização. E aí você pode ter uma gestão sustentável, tanto do esgoto industrial, quanto do esgoto sanitário e das águas pluviais. Essa figura aqui mostra um exemplo da Estação de Alegria, que foi um projeto muito interessante, mas que, infelizmente, esses conceitos iniciais de sustentabilidade foram muito abandonados, mas o projeto original foi bastante interessante. É uma estação de grande porte, né, para tratar aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo de esgoto, mas ela está tratando muito menos hoje em dia, porque a rede de esgoto não chega lá, porque o mais caro é a rede de esgoto, como eu falei. Então, o esgoto, quando vem das estações elevatórias, ele vem do fundo, é bombeado, tá certo? Ele aqui entra no tratamento preliminar, que é o gradeamento, o peneiramento, depois tem as caixas de areia, depois vai para o tratamento primário, que são os decantadores primários, como eu falei, né? Depois do tratamento primário, ele vai para o tratamento secundário, que são, você tem aqui os tanques de aeração e depois os decantadores secundários, e aquele processo depois do reaproveitamento de parte do lodo nos tanques de aeração. Então, todo o processo está aqui. E aqui você tem os biodigestores para receber o lodo e transformar em biogás, onde você vai gerar energia, né? E também a possibilidade de aproveitar esse lodo depois como composto orgânico. Então aqui está mostrando todo o sistema, tratamento preliminar, o tratamento primário, né, que vai incluir o preliminar mais o decantador. Depois você tem o secundário, né, que vai incluir os tanques de aeração com os decantadores secundários.
o tratamento de lodos, e aqui estão os prédios administrativos, e obviamente o esgoto tratado, ele é lançado na Baía de Guanabara, o que não seria desejável. O ideal é se fazer um reuso desse esgoto, seria o desejável, porque o esgoto tratado, como eu falei, você não tira toda a poluição. E essa área aqui da Bahia é uma área bastante problemática, com pouca circulação hídrica. Esse também é um dos aspectos que devia ser previsto o reuso do esgoto. E hoje em dia a SEDAI joga na Baía de Guanabara o esgoto tratado na grande parte das vezes. E, infelizmente, a SEDAI estava recebendo também chorume de aterro sanitário, o que é lamentável. A estação de tratamento de esgoto não foi feita para receber chorume. E, na realidade, o que acaba acontecendo, como a vazão de esgoto sanitário é muito maior que a vazão de chorume, você não vai tratar direito de chorume e vai diluir isso aqui no esgoto sanitário. E vai dificultar, obviamente, porque o chorume tem muitos outros poluentes podendo contaminar o lodo e perder a eficácia na digestão biológica do tratamento secundário da estação de Alegria. Essa figura, então, mostra o esgoto afluente, o esgoto chega preto, né? O esgoto bruto, né? O efluente do tratamento primário, já tirando o lodo, né? Principal, com tratamento primário, a caixa de areia e tudo. E aqui, nesse último, é o efluente com tratamento secundário, a água sai bem mais cristalina. Mas, como eu falei, é um esgoto mineralizado. Por isso que seria importante se pensar no reuso ao invés de descartar na Baía de Guanabara. E você, com isso, dá o viés econômico na gestão sustentável dos esgotos sanitários. Essa figura nos mostra, então, dentro do projeto original, toda essa iluminação da estação de Alegria lá da SEDAI era feita com biogás do esgoto, né? O metano usado pelo próprio esgoto, que era reaproveitado nos biodigestores, como eu tinha comentado antes. E como eu falei para vocês também, o lodo de esgoto, gente, é fezes e urina, é resto de comida. Então esse lodo é rico em matéria orgânica, rico em nutrientes. Você vai descartar isso em aterro? Infelizmente é o que tem sido feito, mas que mostra a possibilidade de reaproveitamento do lodo como composto orgânico, né, para canteiro de mudas, para reflorestamento e até para agricultura, desde que seja feito com os cuidados sanitários devidos. Como eu falei para vocês, o esgoto tratado é um esgoto mineralizado. Então, ao invés de jogar no rio, sobrecarregando o rio, você reduz a poluição, mas ainda tem uma poluição residual. Você, por exemplo, isso aqui é feito lá na cidade de Cubatão, em São Paulo, né? O esgoto tratado ele é utilizado para regar jardim público, que é muito melhor do que água potável com cloro, que é um esgoto cheio de nutrientes e que você evita sobrecarregar o rio e reduz o consumo de água potável. Então, essas formas de metodologia científica que têm que ser adotadas, e aqui nós temos o marco regulatório do saneamento que está sendo discutido agora. É fundamental que as concessionárias sejam obrigadas a usar tecnologias sustentáveis no saneamento dos esgotos sanitários. Como exemplo, eu vou mostrar isso aqui para vocês, num local onde eu estive, estava com vazamento de esgoto, lá do sumidouro, que o sumidouro estava entupido, né? Porque foi um mau projeto que foi feito numa área impermeável, e o sumidouro ele infiltra o esgoto, então o esgoto não conseguia infiltrar, então um esgoto já tratado, que já tinha passado pela fossa séptica, o filtro anaeróbio, e o esgoto começou então a vazar. E era um período de estiagem, olha como a grama estava amarela, mas todo o trecho onde o esgoto vazou, olha como a grama ficou verde, linda, mostrando que esgoto tratado ele é alimento, né, da matéria verde. E isso é um exemplo bem claro que a gente vê a olho nu, né, e que inclusive poderia ser utilizado até para evitar queimadas em época de estiagem, onde as folhas ficam mais secas porque você tem menos chuva, você tende a ter mais queimadas. Olha como a grama aqui está toda amarela. Então, o esgoto, 99% de esgoto é água e ele é cheio de nutrientes. Então, nós temos que começar a priorizar realmente o reuso, inclusive para aplicar. Eu sou altamente favorável em área de floresta, que o vegetal vai absorver aqueles nutrientes e reduzir os riscos dessas queimadas espontâneas, por exemplo. Essa figurinha aqui mostra uma área de floresta que era um deserto. Então, lá no Egito, aqueles árabes, donos de grandes empresas de petróleo, né, aqueles sheiks, eles tomaram essa decisão nessa área de deserto. Todo o esgoto da cidade do Cairo, o esgoto tratado, eles fizeram um replantio com vegetações típicas lá do deserto
e fizeram toda a irrigação com esgoto tratado. Obviamente com todos os cuidados sanitários, é uma área que não tinha ocupação humana, e aquela área virou uma área verdejante com uma floresta pungente, toda ela irrigada com água de esgoto tratado, e esse esgoto deixou de ser lançado no rio, com grandes vantagens econômicas. Como o esgoto tem esse potencial de recuperação ambiental fantástico e que o homem não sabe aproveitar e fica jogando fora, desperdiçando esgoto tratado, jogando em rio, sobrecarregando os rios. Isso é lamentável. Esse tipo de solução é que nós temos que buscar com o reaproveitamento, o reuso do esgoto tratado. Essa foto aqui mostra uma área de pesquisa lá da Unesp, em São Paulo, onde ela implantou um sistema de estação de tratamento de esgoto, e o esgoto tratado ela usou com esses aspersores para fazer irrigação com alta produtividade e, obviamente, você fez um tratamento adequado do esgoto para você dar boa produtividade sem risco de contaminação do material produzido, porque o esgoto já era tratado e certamente com um processo de desinfecção melhorando a produtividade. Então, até para a agricultura, o reuso de esgoto, como está sendo mostrado aqui, ele é viável. Aqui nessa pesquisa da Unesp que eu comentei com vocês, né? Então você tinha utilização de lagoas para tratar o esgoto, cada lagoa, inclusive eles testaram com diferentes tipos de planta para remoção de nutrientes, né? Para fazer um tratamento, e o esgoto tratado sendo aplicado nessa área experimental, né, com grandes vantagens econômicas, e ao fazer o reuso de esgoto você deixa de poluir o rio. Então esse é o caminho da sustentabilidade. O saneamento integrado é aquele onde o saneamento do esgoto, do lixo, ele ajuda no saneamento da água, porque você deixa de poluir e, pelo contrário, esse esgoto você pode aplicar e revitalizar florestas, aumentando a produção de água doce na natureza. Um outro exemplo de solução sustentável para o tratamento e disposição final dos esgotos sanitários foi feito na cidade de Araruama pela concessionária Águas de Juturnaíba, onde o esgoto bruto ele entra no sistema de lagoas aeradas que estão aqui. Então não tem mau cheiro porque é toda decomposição aeróbia. Essas lagoas aeradas, o esgoto então já biodegradado vai para lagoas aeróbias, são lagoas mais rasas, e que permite a entrada da luz do sol, onde você bota barramentos para reter as gigogas, as macrófitas, para a luz do sol poder entrar e chegar até o fundo da lagoa para garantir a fotossíntese. E aí você tem o efetivo complemento do tratamento, e os nutrientes se transformam em biomassa nessas gigogas, nessas macrófitas, tá certo? E é um processo também de biodegradação do esgoto, né, complementar ao das lagoas aeradas. E o esgoto, após passar pelas lagoas aeróbias, a retirada do lodo, e o esgoto tratado dele é lançado em wetlands. E você vê que eles fizeram a plantação de bambus, que eles inclusive podam, e os bambus e as gigogas em excesso, as macrófitas com o lodo também retirado, eles fazem a compostagem, e os bambus, quando crescem também, eles depois vendem para fabricação de mesas, cadeiras de bambu, e o esgoto sai clarinho no riozinho, no córrego da região, como a gente vai mostrar a seguir. Então essa figura mostra lá na estação de tratamento de esgoto de Ponte dos Leitos, em Araruama, aqui as macrófitas com as barreiras flutuantes para deixar a entrada da luz solar para permitir a fotossíntese e a biodegradação desse esgoto. Essa foto mostra a manutenção e conservação com a retirada dessas macrófitas, que todas elas vão para a compostagem, para se transformar em composto orgânico, e gerando emprego e renda. Os moradores da região podem ser contratados, isso gera emprego e renda, e aqui do lado você tem gente morando, quer dizer, não gera odor, porque a decomposição toda é aeróbia, com geração de emprego e reaproveitamento. O esgoto está se transformando em biomassa e eu estou transformando isso em composto orgânico. Então é totalmente sustentável o processo e é muito barato a operação. Muito mais barato do que tratamentos caros, químicos, com grandes consumos de energia, como a gente viu, por exemplo, no processo dos lodos ativados. A única desvantagem é que você precisa de mais área. O processo de lodos ativados ele é altamente eficiente, mas em área menor, mas é bem mais caro a operação, manutenção e conservação. Essa foto aqui a gente vê então o sistema de wetlands, que na realidade é um jardim filtrante que vai pegar o efluente das lagoas aeróbias. Aqui são a plantação de bambus, tem muitos pássaros aqui, contratação também de mão de obra para fazer a poda desses bambus que vai para reciclagem. Esses bambus, como eu falei, são vendidos.
E os nutrientes são transformados em biomassa, então o efluente sai de ótima qualidade no final da estação, após as wetlands, que é um nível de polimento do efluente, esse sistema de wetlands. Essa foto, então, mostra o canal efluente da estação de Ponte dos Leitos, em Araruama. Olha como o efluente é clarinho e vai para o córrego da região, onde você tem até peixe aqui. Então, demonstrando que você pode fazer um processo de tratamento barato numa área rural, que você tem área disponível, com a manutenção, conservação barata, gerando emprego e renda e tratando o rio com o reaproveitamento de lodo e uma gestão sustentável do esgoto. Isso é totalmente possível e desejável. E essa foto aqui mostra exatamente o esgoto bruto que entra e o esgoto que sai, mostrando uma excelente clarificação com um processo de tratamento de baixo custo, né? E todo ele à base da natureza e com grandes vantagens econômicas, sociais e ambientais. E por fim, aqui está sendo mostrada exatamente a compostagem, onde o lodo, né, ele é reaproveitado como composto orgânico, misturado também com as macrófitas e as podas dos bambus, né? E tudo isso tem que se passar por um trabalho técnico, mas é um material rico em matéria orgânica e nutrientes que pode e deve ser reaproveitado e não descartado em aterro sanitário como normalmente é feito. É só para mostrar para vocês como é importante nós termos soluções sustentáveis para o saneamento, porque com isso a gente protege o meio ambiente, evitando a sobrecarga desses resíduos no meio ambiente, e gera o reaproveitamento desse material, gerando emprego e renda com valorização ambiental.